Esse ano, diferente dos outros anos, eu passei a valorizar mais a ceia. E existem algumas razões pelas quais isso aconteceu na minha experiência particular, e eu creio que seja a experiência de muitos de vocês também. Esse ano nós ficamos 6 meses sem cear. Isso foi pesado. Acredito que tanto eu como vocês passaram a sentir falta dos momentos de trocar o cálice entre os irmãos, com as lembranças das lágrimas que eram derramadas no período de ceia, das ministrações de ceia, do repartir do pão e de todo o significado que a ceia do Senhor contém. Eu senti muita falta. E a partir do momento que eu tive essa experiência com a ceia, quando ela passou a acontecer novamente, já era algo diferente. Já representava uma espécie de renovo para mim. Já representava algo que eu deveria considerar de forma mais significativa, porque eu nunca esperaria que um dia, depois de crente, nós ficaríamos meses e meses sem ceia. Mas acredito que o Senhor nos deu essa breve privação, até para que a gente consiga valorizar mais este tema. No passado, alguns teólogos e pregadores valorizaram muito o tema da ceia, por razões teológicas, evidente. Isso tanto se desdobrou em diversas discussões na história da igreja, como também houveram homens que arriscaram vida e ministério por causa da ceia do Senhor. Ou seja, quando nós compreendemos apropriadamente esse tema, quando nós compreendemos apropriadamente essa ordenança, nós não vamos lidar com ela de qualquer maneira. Pelo contrário, estaremos dispostos a arriscar o que for para preservar a sua integridade. E aqui eu conto inicialmente 2 histórias para vocês, e eu prometo ser breve nessas histórias. Uma história diz respeito a João Calvino, e para ser breve eu vou logo aplicando aqui o conceito, sendo objetivo na minha fala. João Calvino foi um pastor em Genebra, uma igreja que era uma espécie de cidade e estado, e nessa cidade e estado, ou seja, uma pequena cidade que funcionava de forma independente pelos seus governantes, digamos que o cristianismo lá era visto em termos oficiais. Então os cristãos que estavam lá, eles tinham, ou a igreja que estava presente lá, ela tinha certas responsabilidades diante do Estado, e o Estado fazia algumas cobranças em relação à igreja. Então, por mais que a reforma protestante já estivesse estabelecida, não havia uma separação tão grande assim. O Estado naquela época, ele determinou que todas as pessoas poderiam tomar a ceia de forma indiscriminada. Mas na mentalidade de João Calvino, o grande pastor de Genebra, não funcionava dessa maneira. A ceia não poderia ser dada de forma indiscriminada, mas sim para aqueles que nasceram de novo e, portanto, estavam em aliança com Cristo. É para essas pessoas que a ceia do Senhor deveria ser administrada. Certa vez, enquanto a ceia do Senhor era ministrada, de acordo com esse imperativo estatal, entram homens na capela que eram homens profanos, homens impuros, que não tinham qualquer sinal de arrependimento ou qualquer tipo de expressividade cristã. Pelo contrário, eles eram vistos naquela cidade como homens profanos e não cristãos. Eles entram e, por conta daquilo que o Estado falou, eles simplesmente afirmaram: nós vamos tomar a ceia porque é nosso direito. João Calvino se coloca entre a mesa do Senhor e aqueles homens, e ele afirma o seguinte: vocês podem levar o meu pescoço e me matarem aqui mesmo, mas ninguém hoje vai profanar a mesa do Senhor. Por que João Calvino tinha por tanta importância a ceia do Senhor a ponto de arriscar sua própria vida? Por conta das razões teológicas, das doutrinas e ensinamentos bem fixos na sua mente e no seu coração, que ele construiu através de muito estudo. Era essa a razão. A segunda história, em relação ao pastor Jonathan Edwards, que foi um pastor nos Estados Unidos, no século XVIII. O pastor que antecedeu Jonathan Edwards, no contexto da igreja que ele pastoreava, era o seu avô, Salomon Stoddard. O seu avô tinha certas visões acerca da ceia, que impactou um pouco a eclesiologia daquela igreja, ou seja, como aquela igreja funcionava em termos eclesiásticos. Para aquele pastor, todo mundo que estivesse no contexto da congregação, independente de dar frutos nítidos de arrependimento ou não, poderiam tomar a ceia. Independente de terem se arrependido ou crido ou não, eles poderiam tomar a ceia.
Não havia um rigor em relação a isso. Mas Jonathan Edwards, quando ele estava no contexto desse pastoreado, ele mudou esse modo de conduzir a mesa do Senhor. Por quê? Pela mesma convicção que Calvino tinha, que a mesa do Senhor era para aqueles que haviam nascido de novo e estavam em aliança com Cristo. E o que veio acontecer com Jonathan Edwards? Ele é demitido da igreja. Depois de 20 anos de trabalho, depois de tanto tempo e tantos avivamentos que Deus conduziu naquela igreja e naquela cidade através da vida de Edwards, ele é demitido por conta das suas convicções acerca da ceia. Ele deixa um ministério numa das igrejas mais importantes e na cidade mais importante dos Estados Unidos ali, por conta da convicção que ele tinha acerca da ceia. Um arrisca a vida, o outro arrisca ministério. Vocês percebem que esses homens estão arriscando por conta da ceia do Senhor, por conta do significado que ela tem? O nosso objetivo hoje aqui é entender a ceia de tal maneira que nós estejamos dispostos a arriscar o que eles arriscaram pela ceia do Senhor. É que nós possamos trazer isso para a nossa mente, para o nosso coração, de tal forma que ela crie raízes em nós, e assim, quando estivermos, por vezes, em diversos outros momentos, diante da mesa do Senhor, nós possamos fazer isso com a consagração devida do nosso coração, com toda a dedicação do nosso ser, sabendo o que ela representa e o que ela significa. Amém? Então vamos para os nossos objetivos. E hoje eu quero trabalhar com vocês 3 objetivos. Definir o significado que a ceia do Senhor tem para a igreja. Segundo objetivo, observar a discussão histórica, perdão pela palavra ali, está um pouquinho errado, sobre a ceia do Senhor. E o terceiro objetivo, definir uma teologia bíblica das ordenanças. Eu coloquei como bônus ali, porque há a possibilidade da gente não conseguir entrar nesse mérito. Mas se vocês pegarem as definições, já vai enriquecer bastante o entendimento e a discussão sobre o assunto. No próximo slide aqui, eu tenho o que eu falei para vocês na semana passada, só para que a gente possa relembrar o significado geral da coisa, e então a gente vai entrar nos meandros da ceia. O que os sacramentos são? São sinais visíveis que indicam uma realidade invisível. A frase de Agostinho lá que a gente viu semana passada. Sinais invisíveis que declaram, pregam e expõem para nós uma realidade visível, que é uma realidade de salvação que Deus fez em nosso favor. Segunda frase aqui de João Calvino agora. O que são os sacramentos? São o testemunho da graça de Deus, declarada a nós por um sinal externo. É o Evangelho sendo exposto para nós de forma que fique visível para nós. Essas são as conceituações gerais, que nós entramos em detalhes na semana passada. Mas aí, agora eu quero entrar no contexto da ceia do Senhor, e eu quero começar perguntando a vocês: o que é a ceia do Senhor? Semana passada eu ouvi respostas satisfatórias sobre o que são os sacramentos. O que é a ceia do Senhor? Vamos prosseguir então. As respostas foram afiadas, foram bem completas. Eu vou começar a definir a vocês o que é a ceia do Senhor, e está aqui no slide que vocês podem acompanhar comigo na leitura. A ceia do Senhor é um memorial, como o irmão Igor falou, dado por Cristo para ser celebrado pelo seu corpo, contexto de igreja, comunidade, com regularidade, reverência e em comunidade. Então a ceia do Senhor é um memorial que deve ser celebrado entre irmãos, entre pessoas que estão em aliança com Cristo. Segundo, a ceia do Senhor aponta para o tipo de relacionamento que temos com Ele. Como o pastor André mencionou, aliança, nós estamos em pacto com Cristo, sobre a obra que Ele fez, sua morte na cruz, e sobre aquilo que Ele fará, a sua vinda. Ou seja, a ceia é centrada na sua obra redentora em nosso favor. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 ao verso 26, que foi a passagem que nós lemos, é dessa forma que Paulo categoriza a ceia do Senhor. Ele faz menção do sacrifício de Jesus, uma realidade presente entre nós, e ele aponta para uma realidade
futura. O que ele vai dizer? Nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Esse é o significado, portanto, que a ceia pretende ensinar. E também foi mencionado pelo nosso irmão Alain, no contexto do banquete vinouro, do banquete posterior que há de acontecer entre nós. Depois, a ceia do Senhor expressa unidade comunitária. E essa passagem eu gostaria que vocês abrissem, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17. Vejam comigo a partir do verso 16, onde o Senhor nos diz: não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. É interessante o modo como Paulo está usando o corpo, o modo como Paulo está usando o pão aqui. No caso, ele pega as mesmas expressões que são aplicadas para o sacrifício de Jesus, ou são aplicadas dentro do contexto da ceia, para o que reflete a obra redentora de Cristo, ele aplica agora para o contexto da comunidade. Ou seja, se a ceia do Senhor representa o corpo partido de Cristo em sacrifício, também representa o corpo orgânico de Cristo que está presente no mundo hoje, que é a igreja do Senhor. Se a ceia do Senhor, se o pão fala acerca de um único Senhor, de uma única pessoa que é Cristo, também representa o fato de que nós somos um único pão. Então, em geral, Paulo aplica a ideia de ceia tanto para o contexto da obra de Cristo, como Paulo aplica a ideia de ceia também para o contexto de comunidade e vivência da igreja. Portanto, quando nós nos aproximamos da ceia, a compreensão e o relacionamento que temos com essa ordenança, ela vai tanto numa direção de um relacionamento horizontal para Deus, como nós nos portamos para Ele, diante da memória do seu sacrifício, como também sobre a vivência em comunidade. Refletimos sobre o que Cristo fez, refletimos como também estamos vivenciando as nossas relações. Esse é o objetivo, portanto, da ceia. A ceia, ela corta para esses dois lados, ela corta mais ou menos assim, ó, sabe? Para cima e também para os lados. Não podemos desconsiderar esses aspectos. Eu quero colocar aqui para vocês uma fala do Van Hoosen que eu achei impressionante sobre a ceia do Senhor, onde ele vai dizer o seguinte: quando a igreja celebra a ceia do Senhor, ela também encena o propósito da vinda de Cristo, isso é, uma nova comunidade reconciliada que há em Cristo, em quem não há divisões raciais, sociais ou econômicas. Ao celebrar a comunhão, a igreja não apenas proclama, mas também encena a sua unidade. Portanto, quando nós estamos tomando a ceia do Senhor juntos em comunidade, nós estamos expressando o fato de que não somos um povo dividido e separados de si mesmos. Pelo contrário, somos um povo que está em unidade diante de Cristo, diante da mesa do Senhor, diante de Cristo através da ceia. O que o Senhor está dizendo para nós é o seguinte: todos os homens são iguais. Diante da mesa do Senhor não existem hierarquias, não existe classe social, não existe classe racial, não existe qualquer tipo de sectarismo. Pelo contrário, todos os homens são um em Cristo. E o que os distingue e o define diante da mesa do Senhor é que são todos uma nova humanidade, restauradas por Jesus Cristo. É interessante pensar isso, porque nós estamos no início de um processo restauratório da parte de Deus. E como é que esse processo é celebrado? Sentando-nos à mesa e louvando ao Senhor por conta da nossa unidade. Quando a restauração foi estabelecida em termos de consumação, o que o Senhor promete para nós? Uma mesa também. Ou seja, enquanto aqui, como nova humanidade de Cristo, mas ainda não no seu estado de consumação final, nós encenamos o que será estabelecido no futuro como uma restauração total das coisas, da nossa vida, enquanto humanos diante de Cristo. Consegue perceber essa realidade? Portanto, quando nós tomamos a ceia do Senhor, nós declaramos unidos que somos um em Cristo. Portanto, que fique claro, o sacrifício de Jesus e sua obra redentora
e ao mesmo tempo a unidade da igreja e sua inter-relação e intercomunicação entre si mesmo. Está claro até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação acerca desse tema? Não? Podemos prosseguir? Ok. Antes de passar para o próximo slide, eu vou perguntar a vocês novamente, não acerca do significado da ceia, mas a pergunta vai na seguinte direção: como a ceia do Senhor pode ser celebrada indignamente? Como não tomar a ceia dignamente? Como podemos tomar a ceia indignamente? Foi uma boa resposta que a firma nos deu. No caso, quando o nosso procedimento não corresponde à aliança que temos em Cristo, então nós não estamos tomando a ceia dignamente. Então, se nós nos colocamos diante da mesa do Senhor e temos conflitos e divisões entre irmãos, nós estamos profanando a mesa do Senhor, porque nós temos uma aliança, um pacto entre nós mesmos. Quando nós vivemos uma vida diária que não reflete um Cristo que morreu em nosso favor, para que possamos ter uma vida nova diante dele, também estamos profanando a mesa do Senhor. Foi uma boa resposta. Eu vou conduzir em uma outra direção, mas essa foi significativa. Se tivesse pensado antes, teria colocado. Vamos lá. No próximo slide, primeiro ponto: se não refletirmos sobre a sua obra em nosso favor, a ceia nos convoca a pensar sobre o sacrifício de Jesus. Observe em 1 Coríntios capítulo 11, verso 27. Abram suas Bíblias, por favor. 1 Coríntios capítulo 11, verso 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Observe a expressão que Paulo usa aqui no versículo 27. Quem tomar a ceia do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que está em jogo quando nós tomamos a ceia do Senhor? O corpo e o sangue de Cristo. É isso que está em jogo, tanto em termos de reflexão quanto de vivência. O corpo que Paulo usa aqui é um termo que pode ser intercambiável, tanto em vivência comunitária, como também na compreensão do corpo partido de Jesus na cruz do Calvário, que foi moído em nosso favor. Esses dois sentidos. Quando nós não refletimos, portanto, nessa ênfase que eu dei aqui primeiramente, sobre o sacrifício de Jesus na cruz, seu sangue derramado, quando nós tomamos sem a devida consideração sobre essas coisas, sem relembrar os seus atos redentores, nós estamos tomando a ceia de forma equivocada, de forma indigna. Não estamos considerando a ceia do Senhor. No próximo ponto, se não tomarmos com a consciência comunitária, e nós já mencionamos que a ceia tem essa dimensão comunitária, mas ainda dentro desse contexto de 1 Coríntios capítulo 11, observe o que é dito aqui no versículo 20 ao versículo 21. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. É um absurdo o que estava acontecendo aqui, total. As pessoas não estavam considerando que o ato de tomar a ceia aqui era totalmente coletivo. Ninguém poderia, portanto, ir na direção da ceia sem considerar o seu irmão. Você não poderia tomar a ceia sozinho, ia diante dela sem esperar que outros chegassem para tomar com vocês. A ceia é um movimento comunitário. Vocês já perceberam que quando nós estamos diante da ceia, colocamos o pão juntos na boca e bebemos juntos o cálice? Isso ensina uma realidade de que é um movimento coletivo. Nesse momento, o que existe não é talvez Ronaldo, Priscila, Raquel, Ana Carolina, Emerson, Euler. Não existem pessoas e pessoas, não existe um fragmento de pessoas. O que existe é o corpo de Cristo se aproximando diante dele, celebrando-o. É isso que existe. Portanto, a ceia é um ato comunitário, não pode acontecer sozinho, e não pode acontecer fora do contexto de igreja também. Nós não podemos achar que só porque sentimos no nosso coração, nós podemos nos achegar aos irmãos e, sei lá, fora aqui, vamos tomar a ceia do Senhor aqui hoje? Não, de forma alguma. A ceia do Senhor é um ato comunitário, é um ato de corpo, onde todos se envolvem com o Senhor nesses termos.
Qual é a resposta que o Senhor dá a essa falha contra a ceia? O pastor André enfatizou bastante isso no domingo passado. O que o Senhor faz quando não consideramos Cristo e a comunidade? O Senhor pune. E essa é uma resposta um pouco dura, na verdade muito dura, e ao mesmo tempo muito séria para considerarmos. No versículo 29 aqui de 1 Coríntios, que nós chegamos a ler já, olha o que é dito: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Come e bebe julgamento do Senhor. Verso 34: se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Isso me traz uma imagem na cabeça. Sempre quando nós nos aproximamos da mesa, sem a consideração devida por ela e por aquilo que está sendo feito ali, nós não estamos indo para a mesa da comunhão. Sempre que tomamos a ceia do Senhor indignamente, não estamos nos aproximando da ceia da comunhão. Imagina uma grande mesa, uma mesa de um grande pai, onde seus filhos se ajuntam para tomar. Quando tomamos a ceia do Senhor, estamos indo para a reunião de um tribunal, se for tomada de forma indignamente. Então, faça a correlação dessa imagem. Se a devida reverência for dada à ceia do Senhor, então é uma ceia digna, é a mesa do Pai. Agora, se não for a devida reverência à ceia do Senhor, é a mesa do juiz, e portanto um tribunal. Essa imagem que me vem à cabeça sempre quando eu considero o fato de que tomar indignamente é tomar para juízo. O Senhor vai nos punir se não fizermos isso de forma adequada. O Senhor vai nos punir. Paulo está deixando bem claro aqui que isso é uma dimensão do Senhor para crentes, não uma dimensão para incrédulos. Eu sei que é difícil pensar no Senhor punindo seus filhos, mas é um exercício de disciplina da parte do Senhor, ao ver os seus filhos não correspondendo ao significado que a ceia possui. Fazendo um amarrado aqui, existem dois pontos principais que nós tocamos na definição. A ceia aponta para a realidade de tudo aquilo que está em Cristo, do seu senhorio e sua obra redentora. E a ceia do Senhor também aponta para a unidade do corpo de Cristo e a vivência comunitária. Se essas duas coisas forem desconsideradas na ceia do Senhor, a ceia do Senhor é desconsiderada. Ela não é estabelecida como convém à sua mesa. Até aqui tudo bem? Afirmação, colocação, pergunta, tranquilo? Vamos avançar então. Eu tenho mais uma pergunta para vocês. De que maneira Cristo está presente na ceia? De que maneira Cristo está presente na ceia? Olha, gente, isso deu pano para a manga umas centenas de anos atrás. O que vocês pensam sobre isso? Alguém tem alguma colocação? Alguma definição? Vamos lá. Existiram alguns movimentos históricos que discutiram esse assunto. Esses movimentos históricos, eu vou colocar da seguinte maneira para vocês. Primeiro eu vou declarar para vocês quais são e depois eu vou explicar eles para vocês. Houve uma ideia de transubstanciação, já ouviram falar dessa palavra? Houve uma ideia de união sacramental, que algumas pessoas usam um termo também consubstanciação, mas que pode ser um termo equivocado, que não transmite a ideia do que era. Existe a ideia de presença espiritual e meio de graça, e também existe a ideia memorial acerca da ceia do Senhor, onde se reflete sobre aquilo que Jesus fez. Eu vou discorrer com vocês brevemente sobre esses assuntos. Quanto à transubstanciação, era a visão advinda do catolicismo escolástico. O catolicismo escolástico tinha lá para o seu representante Tomás de Aquino, e eles tinham muitas ideias que eles desenvolveram acerca do cristianismo e da igreja cristã, que era também muito vinculado com a própria ideia aristotélica, a filosofia de Aristóteles, e a lógica aristotélica. Inclusive o pensamento que eles têm sobre a ceia do Senhor segue essa lógica. Se desenvolveu ali no século XII, que cria que os elementos da ceia eram transformados milagrosamente e misteriosamente no corpo e no sangue de Jesus, no ato da celebração. No entendimento deles, a matéria dos elementos permanecia, mas a substância era transformada no próprio corpo e sangue do Senhor. Não é fácil de entender isso, mas o que eles estão dizendo
é que no ato da celebração da ceia, o pão ali já não era mais pão. O pão ali é o corpo físico de Jesus. O cálice ali do suco de uva ou do vinho não era mais o cálice do suco de uva e do vinho. O que estava ali era o sangue de Jesus. A lógica que eles aplicavam a isso é que a matéria presente ali continuava sendo a matéria do pão e do vinho. A percepção da realidade que se tinha sobre esses elementos parecia o elemento do pão e do vinho, mas a substância, aquilo que de fato era o corpo e o sangue de Jesus. Era nisso que era inteiramente transformados. Eles têm algumas aplicações filosóficas para isso, como por exemplo dizer que o corpo, ou melhor, que o pão e o vinho, dentro da sua expressão como matéria, naquilo que representava, naquilo que aparentava, era apenas o acidente, enquanto que o que de fato representava, os elementos, a substância, era o sangue e o corpo de Jesus Cristo. Ok? Por acidente, eles estão basicamente dizendo, dentro da definição filosófica, é que ali, nesse contexto, a expressão física parece alguma coisa, mas o que realmente é outra coisa. Ok? Vocês entenderam? Eu sei que fica difícil, e pode ser que vocês não consigam a definição ou o link exato da lógica disso, porque talvez pressuponha certos entendimentos filosóficos, mas vocês já entenderiam bem a coisa se compreenderem que o objetivo deles é dizer que de fato era a substância do corpo e sangue de Jesus, já não era mais pão e vinho, era o corpo e o sangue de Jesus. A outra ideia, e depois que eu terminar esses pontos aqui, não sei se ficaria mais didático terminar agora e abrir para perguntas, ou então passar para o próximo ponto, a próxima ideia. De início eu vou fazer isso então, vou perguntar agora para vocês: entenderam transubstanciação? Ficou clara a ideia? Exatamente. É ótimo. Vamos lá. A segunda visão que se discutiu era a ideia de união sacramental. União sacramental. E era a ideia defendida por Martinho Lutero. Martinho Lutero que definiu todos os termos da discussão da concepção de união sacramental. Não houve pessoas antes dele que falaram isso. E como é que era essa ideia? Trata-se da visão da Confissão de Augsburgo. O que foi essa confissão? Foi o principal documento elaborado por Lutero e seus seguidores contra a Igreja Católica, com as afirmações e declarações doutrinárias que eles tinham. Essa visão é contrária à visão anterior, no que diz respeito a como Cristo está presente na ceia. Nessa visão, o corpo e o sangue de Jesus estão presentes nos elementos, mas sem haver uma mudança na substância. O que acontece é que o corpo de Cristo está permeando os elementos. Lutero dá o exemplo de um ferro incandescente. O fogo permanece fogo, o ferro permanece ferro, mas ambos estão inseparavelmente unidos, permeando uns aos outros. Acho que a definição de Lutero é um pouquinho mais clara em termos de se entender do que a visão escolástica. E o que Lutero está dizendo aqui é que o pão não se tornou necessariamente o corpo e o sangue se tornou e o vinho se tornou o sangue de Jesus. O que ele está dizendo é que o corpo e o sangue de Jesus estão juntos do pão e do vinho. Ou seja, não é uma mudança de substância nos elementos, mas Cristo está presente naquilo que está sendo feito ali, e muitos luteranos explicam em termos espirituais, Cristo está presente nos elementos. Está claro? Vamos avançar então. E agora tem a visão que foi propagada por João Calvino, também iniciada em João Calvino, que era a ideia de presença espiritual e também meio de graça. Como está ali no slide, é a visão defendida e propagada por João Calvino. Em sua perspectiva, Cristo está espiritualmente presente no ato da ceia, mas observem a diferença. Mas em sua visão, Jesus está presente à mesa e não nos elementos. Jesus vem ao nosso encontro para comungar conosco. Ademais, Calvino usa frequentemente as expressões nutrir, fortalecer a fé, consolar, alegrar, como bênçãos que Cristo comunica ao seu povo mediante a ceia, ou seja, os meios de graça que Cristo traz ao seu povo mediante a ceia do Senhor. Então percebe a diferença? Para os católicos, os elementos são o corpo de Cristo. Para Martinho Lutero, está junto, o corpo de Cristo está junto aos elementos em termos espirituais.
Para João Calvino, Jesus não está nos elementos, mas está à mesa. É como se num ato de tomar a ceia do Senhor juntos à mesa, Jesus se assentasse juntos e ali comungasse com você, e ali comunicasse a Ele as suas realidades espirituais, e assim edificasse sua fé, nutrisse seu coração, consolasse o que você precisa, o que está sofrendo nesse sentido, e fortalecesse você. Essa é a visão então do João Calvino: presença espiritual e meio de graça. O ato de tomar a ceia nos edifica e nos constrói. O ato de tomar a ceia, assim como outros meios de graças presentes nas Escrituras, como pregação, como oração, a leitura das Escrituras, o ato de tomar a ceia na mentalidade de Calvino também traz essa espécie de edificação espiritual, nutrição para a fé e fortalecimento para o coração. Era mais ou menos como ele dava com essa situação. Está claro? Visão de Calvino. Agora, a perspectiva memorial. A perspectiva memorial foi defendida por muitos batistas particulares, que é o legado que a nossa igreja está pautado, e também por Zwinglio. É difícil pronunciar esse nome, Zwinglio. Zwinglio, ele foi talvez um dos pioneiros em defender essa posição de que o sangue e o corpo de Jesus estão apenas representados ali no ato da ceia. Eles apenas simbolizam, não estão juntos, e a ceia também não é um meio de graça. Então, não é o corpo de Cristo não está nos elementos, Cristo não está de tal forma usando a ceia como um meio para a edificação da fé, mas é algo que os cristãos fazem para rememoriar algo. E rememoriar o quê? O sacrifício de Cristo e a unidade do corpo, como nós mencionamos mais em cima. De que forma a ceia pode ser edificante, então, um ato de tomar a ceia? Por meio da comunhão dos santos e da pregação. E é geralmente o modo como nossa igreja pratica a ceia do Senhor. Antes existe uma palavra de reflexão que edifica a fé dos crentes, e logo depois disso também existem os crentes convivendo em união. E quando estávamos no antigo prédio, antes da pandemia, nós também compartilhávamos os elementos com pessoas que estão demonstrando que estão em unidade umas com as outras, que estão em comunhão umas com as outras. Então, basicamente, esses 5 elementos são os 5 elementos que foram discutidos sobre a presença de Cristo na ceia, como Cristo estava se manifestando na ceia do Senhor. Nós vamos encerrar aqui, mas antes eu quero perguntar a vocês, se vocês têm alguma pergunta, se vocês querem fazer alguma colocação. Nós teríamos mais um momento, mas só que esse momento se prolongaria um pouco, que era acerca de uma teologia bíblica dos sacramentos, onde nós iríamos lidar como, dentro do contexto da unidade bíblica, entre o Antigo e o Novo Testamento, esse conceito é estabelecido. Mas aqui, nesse caso, nós vamos fechar aqui. Eu posso passar depois os slides para vocês podem ler os slides, depois fazer alguma pergunta ou colocação para a gente entender isso. Enfim, vamos orar. Se ficou mais alguma dúvida, eu vou estar por aqui, vocês podem conversar de boa, tá bom?